Zé Carlos. Professor Zé Carlos, muito obrigado. Depois teremos um tempinho para debates. Me permito agora, então, passar, se o Gustavo Bernardo concordar, então, para a professora Elizabeth. Eu sempre estou esperando ainda que o Alquimeno consiga, mas professora Elizabeth, então, depois passamos para o professor Gustavo Bernardo. Professora Elizabeth, por favor. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom, então, eu começo agradecendo, dizer que eu estou muito honrada, né, de estar nessa mesa com pessoas que eu respeito e admiro muito. Queria parabenizar o Zé Carlos, porque eu tenho uma profunda admiração pelos linguistas que não têm medo de literatura, que ousam trabalhar com literatura. É uma coisa cada vez mais rara, né? Os linguistas ficam na língua, no jornal, a língua falada, a língua não sei aonde, mas o texto literário, que é a expressão máxima da língua, eles fogem, né? Atualmente, não era assim, né? Bom, eu me propus falar das reações de Machado à crítica literária, né? E eu queria dizer que, primeiro, né, a gente tem que fazer um breve contexto, né, do que seria essa crítica, né? Machado viveu no século XIX e justamente no período pós-independência em que está se afirmando uma identidade nacional e na literatura há um projeto, né, de afirmação, de criação de uma literatura nacional, né? A literatura vai participar, então, desse projeto de criação da identidade brasileira, né? Mas a gente está falando de um momento em que o público leitor é muito escasso, né? Eu estava confirmando ontem, no final do século XIX, há 65% de analfabetos no Brasil. Portanto, só 35% das pessoas sabiam ler. E se pensarmos, né, nas pessoas que trabalham com leitura, que falam do analfabetismo funcional, não devia ter nem 20% de pessoas capazes de ler um texto literário, né? Portanto, não há leitores. E os escritores escrevem para os seus pares, né? E isso, evidentemente, cria uma certa alienação do homem de letras em relação à sociedade. Se hoje já existe isso, imagina no momento em que 30% das pessoas sabem ler, né? E o que acontece, então, entre essa intelectualidade que lê, né, que uns leem os outros? É uma abundância de polêmicas, né? O século XIX é um século de polêmicas, é um século que se caracterizou na crítica literária por polêmicas. Lutava-se por tudo e por nada, né? E essas polêmicas, muitas vezes, eram jogos de palavras no vazio, né? Porque não havia leitor. Quem é que lia essas discussões, né? Lembrar que não tinha televisão, né, gente? Tinha que ler as coisas. Então, daí surge a paixão pela retórica, né, no Brasil. As pessoas cultivavam, né, se vocês lembrarem da obra de Machado, a quantidade de discursos à sobremesa, discursos à beira do túmulo, discursos não sei aonde, sempre discursos completamente no vazio, né? E Machado critica muito esses discursos. Bom, então, o que estava em jogo nessas polêmicas? Eles brigavam por causa de quê, né? Que ideias eram essas que estavam no ar? Qual era a constelação do momento? Eu ouso dizer que essas ideias vinham da França, tá? Quase todas ou todas. E por que da França? Porque na Europa toda o pensamento era dominado, muito dominado pela França naquele momento, né?
Então, as ideias e ideologias atravessavam o oceano via Portugal, na maior parte das vezes, né? E eu vou citar aqui alguns nomes franceses que foram fundamentais nessa construção da crítica brasileira no século XIX. O primeiro deles é Montesquieu, o filósofo do século XVIII, né? Que escreve a teoria dos climas no L'Esprit des Lois. Ele elabora uma teoria dos climas que eu ouso dizer que está em voga até hoje, tá? Até na maneira, no olhar que nós temos sobre nós mesmos, né? O que Montesquieu diz? Que os povos de clima quente, por causa do calor que amolece as fibras, são preguiçosos, não gostam de trabalhar, são subservientes, aceitam facilmente a tirania, né? Se deixam dominar por ditadores mais facilmente, e os povos de clima frio seria exatamente o contrário. Eu vou só ler um pedacinho de um texto do Montesquieu. Não surpreende que a covardia dos povos dos climas quentes os tenha tornado quase sempre escravos, e que a coragem dos povos dos climas frios os tenha mantido livres. É um efeito que deriva da sua causa natural. Então, isso se torna um lugar comum, né, em relação aos povos clima quente. Portanto, um olhar sobre nós, brasileiros, né, como malandros preguiçosos, e a gente ainda tem esse olhar, né? Estou falando nós aqui não, mas o Brasil ainda tem esse olhar sobre ele mesmo. Bom, outro nome que eu vou botar dois nomes juntos, que seria Montaigne e Rousseau, apesar de terem vivido com 2 séculos de diferença, Montaigne, ele participa de um momento crucial, né? Vocês sabem que a França tenta colonizar o Brasil, né? A França Antártica, eles tentam criar aqui a França Antártica, pegam uns 50 índios, eu não sei quantos foram, e levam para a França, e são exibidos na corte do rei, né? Como macaquinhos, né? Literalmente, né? De penas, enfim. E Montaigne fica muito assustado e ele, muito impressionado, ele escreve um ensaio fantástico, que eu acho que todo brasileiro deve ler, que se chama Os Canibais. Os Canibais é escrito a partir do índio brasileiro, exibido como ser exótico diante do rei. E o que o Montaigne vai dizer? Olha, os selvagens somos nós, europeus, que nós fazemos isso com eles. Apesar de canibais, eles não fazem isso com ninguém. Então, entre nós e eles, nós somos os selvagens. E aí, o que vai acontecer? Rousseau, 2 séculos depois, claro que vai ter um monte de coisa que eu não posso falar agora, que não vai dar tempo, né? Rousseau vai retomar essa ideia e vai elaborar a teoria do bom selvagem, né? Inocente, puro, bom, né? Em contato com a natureza, o homem é bom, não corrompido pelos males da civilização. Então, tem uma visão ambígua em relação ao nativo brasileiro, né? Ora, ele é malandro, preguiçoso, subserviente, ora, ele é inocente, bom e puro. São visões diferentes, ambas do século XVIII. Né? Bom, acrescentemos Ferdinand Denis, que é um viajante francês que passa 5 anos aqui, nas vésperas da nossa independência, ele sai daqui em 1821, volta para Paris, se torna o especialista em Brasil, na França, né? Passa o resto da vida escrevendo sobre o Brasil e para o Brasil, e
aconselhando os escritores brasileiros a construir uma literatura brasileira. E o que ele diz? Para a literatura ser brasileira, ela precisa descrever a paisagem, porque qual é a diferença que há entre o Brasil e Portugal, por exemplo? É a paisagem, é a natureza. Então, é isso que tem que ser explorado. Bom, se vocês pensarem, né, no romantismo, né, se nós pensarmos no romantismo, a gente vai ver que, bem ou mal, eles seguiram os conselhos de Ferdinand Denis, né, com as descrições de Alencar, por exemplo, né, de paisagem e tal. Outros dois nomes, agora positivistas, né? Auguste Comte não teve influência na literatura, mas ele teve influência sobre tudo no Brasil, né? Toda a intelectualidade brasileira era positivista e os professores do Colégio Pedro II eram maciçamente positivistas. E, na verdade, eles chegam a ter uma religião da humanidade. Aqui na Glória, aqui perto, eu moro no Flamengo, tem um templo positivista até hoje, né? Quem quiser visitar, na rua Benjamin Constant. E a nossa bandeira é positivista, né? Nós temos uma bandeira com as cores do positivismo, verde e amarelo, e com a divisa positivista, ordem, progresso, positivismo puro, né? Bom, mas isso aí, na verdade, na literatura, quem é positivista é o Hippolyte Taine, outro nome francês, que desenvolve toda uma teoria sobre o estudo de literatura baseado em 3 elementos. O homem é o resultado do meio, raça e momento. Então, os autores devem ser estudados com esses 3 critérios. Ora, Machado começa fazendo crítica, né? Machado começa pela crítica, muito cedo. Nesse ambiente, pululando essas ideias todas, né? É um carnaval de ideias, e com essas polêmicas, com esse hábito de polêmica entre os escritores. Em 1873, ele escreve um artigo muito importante, que eu leio até hoje com meus alunos, que é o Instinto de Nacionalidade, no qual, justamente, ele critica essa obediência ao Ferdinand Denis. Ele não fala em Ferdinand Denis, mas ele critica essa mania de ficar citando, né, a paisagem, descrevendo frutos e flores e tudo mais, e ele prega uma crítica pedagógica que ajudasse na construção de uma literatura nacional. O Machado acredita que haverá uma literatura brasileira, ele acredita nisso, mas que é uma coisa que vai demorar. E ele pede à crítica que ajude nisso. A crítica para Machado tem uma função pedagógica. Ele diz essa frase, que eu acho muito importante: esta outra independência não tem 7 de setembro nem Campo de Ipiranga. Não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura. Não será obra de uma geração nem 2. Muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo. Então, a gente vê aí que há uma militância, e para isso Machado prefaciou muitos livros, ele escrevia muito, estimulava muito novos escritores. Um ano depois, em 1878, ele escreve 2 artigos sobre o Primo Basílio de Eça de Queiroz, né, que provoca uma polêmica. Eu não sei se o Gustavo vai falar disso, né? Eu vou deixar para o Gustavo. O João César já falou a exaustão disso também na retórica da emulação, ou poética da emulação, eu não me lembro mais, mas, enfim. Mas isso provoca uma polêmica. Em 1879, Machado escreve A Nova Geração, na qual ele, é outro artigo de crítica, né, em que ele vai justamente criticar
o realismo-naturalismo. Vou deixar para o Gustavo desenvolver, mas ele vai criticar o realismo-naturalismo como um movimento de importação. É um movimento francês, é um movimento ultramarino, como ele diz, delicadamente, né? E que a literatura brasileira precisa procurar outros caminhos. Bom, esse artigo, por ter criticado Tobias Barreto e Silvio Romero, ele vai causar uma polêmica monumental. E agora, no Machado não participa da polêmica, mas ele é o epicentro da polêmica. É uma polêmica em torno do nome do Machado de Assis, né? Silvio Romero escreve um livro dessa grossura, né, chamado Machado de Assis, em que ele arrasa com o Machado, acaba com ele em todas as suas características, e eu separei aqui algumas coisinhas para mostrar como é que Silvio Romero o trata, né? Primeiro, Silvio Romero afirma que ele é que vai estudar Machado, que até então ninguém tinha estudado. Não esquecer que nós estamos em 1879, é o Machado ainda da chamada primeira fase. Tem críticos que não gostam dessa divisão, mas eu estou seguindo, né? Ainda não surgiu Memórias Póstumas, né? E aí, ele vai dizer, quem já o estudou à luz do seu meio social, da sua influência, da sua educação, da sua hereditariedade, não só física como étnica, mostrando a formação, orientação normal de seu talento? Quem já lhe assinou o posto na história espiritual do país? Então, ele se propõe fazer isso, né? E aí, no que ele está dizendo isso, ele está dizendo que vai estudar Machado à luz de Taine, né? Na sua hereditariedade, na sua educação, na sua raça, né? Hereditariedade étnica. Enfim, ele está assumindo que vai usar os critérios de Taine. E aí ele mais adiante vai dizer, Machado de Assis não sai fora da lei comum, não pode sair. E ai dele se saísse, não teria valor. Ele é um dos nossos, o genuíno representante da sub-raça brasileira cruzada, por mais que pareça estranho tocar neste ponto. Vou lembrar o tempo, Elizabeth. Quanto tempo? 5. Bom, e eu só estou agora dando exemplos, né? Então, na verdade, toda a crítica do Silvio Romero vai tentando enquadrar o Machado numa brasilidade, mostrando que ele não se enquadra, mas ele é brasileiro, ele tem que ser assim. Porque ele é negro, porque ele é brasileiro, nascido nos trópicos, né? Então, ele tem que ser assim e ele é assado. E aí entram questões do pessimismo machadiano, do humor, né? Do humor, né? Que Machado faz tão bem, a ironia. Ele não concede a Machado o direito de fazer humor, que é coisa de inglês, tá? Brasileiro não pode fazer humor. O brasileiro gosta da chalaça, da gargalhada, do riso franco e tal. Então, eu não vou ler, mas eu tinha separado várias... Bom, o que faz Machado? Nada. Machado não reage a Silvio Romero. Essa polêmica, ele não entra nela. Ele entrou essa de Queiroz, mas nessa que envolve o nome dele, ele não entra. E para de fazer crítica. A Nova Geração é o último artigo de crítica literária que o Machado faz. Um ano depois, o que ele escreve? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? E com isso começa uma outra fase do Machado, que é uma fase extremamente crítica, em que ele critica e responde a todas as acusações do Silvio Romero pela ficção. Tá? Então, se vocês estão lembrados, né, pensemos, por exemplo, na esculhambação que ele faz com a ciência, né, com esse prestígio que a ciência tinha no século XIX. Pensemos no alienista, pensemos no humanitismo, que é uma caricatura do positivismo. Pensemos na crítica imensa que ele faz ao uso da retórica, né, nos discursos. O próprio início do Brás Cubas, né, que tem
um discurso com um amigo fazendo na beira do túmulo, um discurso completamente ridículo e vazio, e diz o Brás Cubas, não me arrependo de ter deixado um pouco da minha herança para ele. Enfim, Machado vai responder, quer dizer, a ficção machadiana é toda em função de criticar o sistema, as ideias do sistema, tá? É claro que tem mil outras, eu não vou falar aqui da teoria do João César, né, em relação a essa de Queiroz, eu não sei se é isso que o Gustavo vai falar, mas o meu recado é esse, quer dizer, a ficção machadiana é uma resposta às críticas de influência francesa que ele sofre na sua vida, e ele nunca respondeu. Ele encontrava o Silvio Romero diariamente na livraria Garnier, antes de se criar a Academia Brasileira de Letras. Eles se encontravam na Garnier, no ouvidor, tomavam um chá, comiam um biscoitinho, e ele nunca tocou no assunto com o Silvio Romero, cumprimentava-o afavelmente. Então é isso, o Machado tinha o que ele coloca no Conselheiro Aires. Ele achava que, diante das polêmicas, devemos manter o silêncio do desdém, né? Ele tinha tédio à controvérsia. É isso, gente. Obrigada, eu tive um prazer estar aqui. Obrigado, tá? professor.